Beleza, gente? Então, nós vamos para a geometria de posição. Com relação aos conceitos primitivos, postulados e teoremas da geometria de posição, é correta assinar a alternativa correta. Por 2 pontos quaisquer passa uma única reta. Ponto, reta e plano são exemplos de postulados. Ponto, reta e plano são exemplos de conceitos primitivos. 2 retas quaisquer determinam um único plano. 3 pontos quaisquer determinam um único plano. 3 pontos quaisquer determinam um único plano. Isso é verdade, né? Determina um plano. Vocês marcariam essa daqui? Ou marcaram? 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Termina um plano? Não, isso é uma reta. Por que essa está falsa? Não Forma um plano. colineares. Não colineares. Professor, Porque se eles são colineares, eles formam uma reta. Ok? O que significa ser não colinear? Estão na mesma reta, não pertencem à mesma linha, não é isso? Beleza? Gente, cuidados aos detalhes, tá? Ângulo aqui, ó, que é o que nós estamos buscando, é justamente o plano, ó. pois Esse, é. esse triângulo que tu tá falando aí é justamente o plano, né? Plano alfa. Beleza? Só que olha só o que faltou aqui, ó. Faltou a palavra não colinear. 3 pontos não colineares. Não colineares. Quando ele diz que é não colinear, ele está dizendo que não estão na mesma linha. Ponto, reta e plano são conceitos que não se definem, sendo, portanto, conceitos primitivos. É a terceira, a letra C. Essa questão aí, ó. Um plano pode dividir um cubo em 2 sólidos congruentes, né? Congruente significa igual, interceptando todas as 6 faces do cubo, passando pelos pontos médios das arestas. Nesse caso, a interseção do cubo com o plano é um polígono. Ok. Tá, eu aconselho que vocês grifem o que vocês estão lendo. Se cada aresta do cubo mede 6 centímetros, qual é o perímetro do polígono? Qual é o perímetro do polígono? Ele diz, ó, se cada aresta do cubo, então cada ladinho desse aqui do cubo vale 6, ó. Beleza? Cada espaçozinho desse aqui, ó, de aresta. Tem uma informação importante aqui, gente, ó. Não sei se vocês viram aqui, ó. Ele deu uma informação importante aqui no texto. Passando pelos pontos médios, ó. Aqui, ó. Ele está onde? Ele está no ponto médio dos lados do cubo. Então, esses vértices do polígono são pontos, estão os pontos médios, não é isso? O que significa isso? Que para um lado vale 3, para o outro lado vale 3 centímetros, não é isso? Quantos lados tem esse polígono? 6. 6 lados. É um hexágono, não é isso? Se cada aresta do cubo mede 6, qual é o perímetro do polígono? A gente tem que saber quanto vale os lados desse polígono aqui, ó. Assim, percebe-se que o polígono formado é um hexágono cuja a medida mede x, que eu coloquei no caso aqui L para representar lado. Equivale à hipotenusa do triângulo isósceles, dos catetos de medida 3. Ó, o L é o lado do hexágono, esse lado vale 3 e esse outro lado vale 3. Beleza? Se eu achar o lado do hexágono, só é multiplicar por 6, que aí eu vou ter o perímetro. Beleza? Como é que eu acho isso aqui? Não é o teorema de Pitágoras? L ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, fica L igual a raiz de quanto? 9 mais 9. Dá 9 mais 9 dá 18, né? Então, eu posso fazer assim, ó, 2 vezes 9. Que dá 18. Por que o senhor escreveu assim, professor? Porque eu já resolvo a raiz de 9, ó. Raiz de 9 é 3. E o 2, como eu resolvi, ficou preso. Então, o lado do hexágono vale 3 raiz de 2. Quantos lados? Ó, o perímetro do hexágono. Quantos lados tem o hexágono? Não são 6 lados? Então, o perímetro vai ser quem? 6 vezes 3 raiz de 2. O perímetro vai ser 18 raiz de 2 centímetros. Letra
Isso aqui, ó, letra D. Beleza? É comum encontrarmos mesas de 4 pernas, que mesmo apoiadas em um piso, né, um piso bem nivelado, balançam e nos obrigam a colocar um calço, que é aquele pedacinho de papel, aquele pedacinho de madeira, né, de alumínio, de pedra, para poder ela não ficar balançando. Aí diz assim, ó, cenário alternativo que representa um argumento geométrico, que explica por que isso acontece. Porque isso não acontece com as mesas de 3 pernas. Vocês já perceberam isso, gente? Tanto mesa quanto banco, letra A. Por quê? Porque 3 pontos, olha aqui, ó, em relação à questão anterior, ó, não colineares determinam um único plano. Verdade, professor? Olha aqui, ó. 3 pontos não colineares determinam um único plano. Então, você pode colocar esse plano em qualquer terreno, qualquer inclinação, ele não vai ficar balançando. E 2 pontos distintos determinam uma reta. Ou seja, 2 pontos distintos são colineares. E é única a reta que passa por eles. Aqui nós temos aqui esse postulado, né, que fala sobre isso. Por 3 ou mais pontos alinhados, também passa uma única reta. Considere 5 pontos A, B, C, D, E, pertencentes ao mesmo plano alfa, dentre os quais não existem 3 alinhados. Dentre os quais não existem 3 alinhados. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Imagina uma figura geométrica compatível com esses dados. Indique quantas retas estão determinadas por esses 6 pontos. Então, nós temos o que, gente? Nós temos uma pirâmide pentagonal, né? A base é um pentágono, e nós temos um vértice ligando as arestas aí à base. Então, nós temos uma pirâmide pentagonal. Vocês lembram disso aqui, gente? Vocês lembram de combinação? Combinação 6, 2 a 2. Ah, professor, por que combinação? Porque se tu pegar, por exemplo, o ponto V aqui, ó, o vértice aqui de cima, certo? Quando tu olhar para a base, por exemplo, essa aresta aqui, ó, AV, certo? E AVD. Beleza? Ó, de A para V, de V para D. Se você observar de V para E, de V para D, de V para C, o que, que a gente percebe? A gente percebe que cada aresta dessa daqui, ó, quando a gente está tomando ela individualmente, ela é contada 2 vezes. Então, são 6 sendo contada 2 vezes, certo? Ela está sendo contada 2 vezes. Ela está sendo contada, por exemplo, aqui, ó, ED. Ela pode ser ED, como ela pode ser DE. Ela pode ser CD, como pode ser DC. Então, ela está sendo contada 2 vezes, ó. Então, a gente tem uma combinação 6, 2. Combinação são 6 números, né? São 6 vértices para ser usado 2 a 2. Como é que fica, professor? O teu N é o 6 e o teu P é o 2. Você vai colocar na fórmula, gente, rapidinho, ó. Fica como? Ó, 6 fatorial sobre 2 fatorial 6 menos 2 fatorial. Então, a combinação que a gente vai ter aqui vai ser quem? 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 é quanto? 4 fatorial. Certo? E aí, professor, como é que eu vou fazer isso? Ó, tu vai reduzir quem? O 6 até chegar no 1, certo? Ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O 2 fatorial é quem, né? 2 vezes 1. O 4 fatorial é quem? 4, 3, 2, 1. Gente, lembra que está tudo multiplicando, tá? Então, agora tu tem esse monte de números aqui em cima multiplicando e esse monte de números aqui embaixo multiplicando. Aí eu vou multiplicar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que eu não tenho um denominador. Se eu tenho um denominador e são números múltiplos, eu não posso simplificar, ó. 2 tira 2, 1 tira 1, 3 tira 3, 4 tira 4. Aí aqui no caso fica quanto? Ó, 6 eu vou tirar com 2, sobrou 3. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido... Aí aqui esse 1 não conta, né, que é no denominador. 3 vezes 5 dá 15.
Então, são 15 possibilidades. Assim, vocês vão fazer o seguinte, ó. 6 fatorial, deixa eu ensinar o pulo do gato aqui para vocês, ó. 2 fatorial, 4 fatorial. Tu vai fazer assim, ó. Tu vai reduzir o numerador até o maior número do denominador. Não entendi, professor. 6 vezes 5 vezes 4. Não tem um 4 fatorial aqui? Aí tu vem e coloca o fatorial aqui no final, ó. Então, 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aí, quanto é 2 fatorial? Não é 2? Aí tu vem aqui e repete esse 4 fatorial, ó. Aí olha o que acontece aqui, ó. Tu tem um 4 fatorial no numerador com um 4 fatorial no denominador. Aí multiplica. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Isso aqui é o pulo do gato, tá? 3 pontos não alinhados determinam um plano. Ou seja, 3 pontos não colineares são coplanares. E é único o plano que passa por eles. Por 4 ou mais pontos coplanares também passa um único plano. Considere o plano A, B, C, D, E pertencente a um plano alfa, dentre os quais não existem 3 alinhados. Considere também um ponto V, que não pertence ao plano alfa. Imagine uma figura geométrica compatível com esses lados. Determine quantos planos estão determinados por esses 6 pontos. E aí? A, B, C, D, E, final do plano. No mínimo. Distintos, né? Não coplanares. Não são 3? Então, são quanto? É uma combinação com 6 elementos para 3 a 3. Já que vocês aprenderam combinação, dá para fazer essa, gente. Como é que a gente faz aí? 6 fatorial sobre 3 fatorial 6 menos 3. Fatorial aqui no final. Beleza? Tranquilo? E aí? Como é que fica? 6, 3 a 3. Vai ficar como? 6 fatorial 3 fatorial 6 menos 3 dá quanto, né? 3? 3 fatorial. Vou tirar esse parêntese aqui que ele não precisa mais, não. Bom, não precisa mais. Ficou 6 menos 3 dá 3 fatorial. Ah, professor, 3 fatorial vezes 3 fatorial é 9 fatorial. Não é isso? Não pode fazer isso, tá, gente? 9 fatorial, se você pegar, é diferente de 3 vezes 3 fatorial. Isso aqui não é verídico, não. Então, como é que tu faz? Como é que eu faço agora, professor? O 3 fatorial é quanto? Ó, 6 fatorial sobre... Quanto é 3 fatorial? Né? 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Esse 6 aqui, ó, ele é igual a esse 6 fatorial? Jamais, tá, gente? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom? Então, tu resolveu um e o outro tu repete. Vai dar menos trabalho se tu repetir. Por quê, professor? Porque tu vai diminuir o 6 até chegar no 3. Ó. 6, 5, 4, 3. Aí tu coloca o fatorial no 3 aqui, ó. Aí aqui tu tem um 6 aqui embaixo. E aqui tu tem um 3 fatorial. Beleza? Aí quando tu observar, ó, esse 3 aqui tu cancela com esse. Esse 6 aqui tu cancela com esse. 5 vezes 4, 20. Olha aqui qual a alternativa. Se nós não erramos nenhum cálculo, é 20.